Eu quero compartilhar com os irmãos uma reflexão que fala sobre as heranças, as marcas e as vitórias no Senhor. No Senhor. Eu vou ler alguns textos e, à medida que a gente vai lendo, a gente vai recebendo do Senhor o que aquele texto traz para nós sobre as nossas marcas, a nossa herança e as nossas vitórias. Eu vou pedir aos irmãos que me acompanhem na oração neste momento, antes de começarmos a nossa reflexão. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Diante de ti nós nos colocamos com corações gratos por todas as bênçãos, ó Senhor, que tu tens derramado sobre nós. Quanto a mim, ó Pai, coloco-me diante de ti e te peço em nome de Jesus, não pelos meus méritos, mas pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, perdão para os meus pecados, para que eu possa ser digno de pregar a tua palavra. Te peço que o teu Espírito esteja ocupando cada lugar neste santuário, trazendo luz ao nosso entendimento, preparando os nossos corações, nos dando força para entender, ó Pai, aquilo que tu revelas e aplicar às nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Senhor, esta é a nossa oração. Amém. A gente estava falando das árvores. Muitas frutas caíram no chão enquanto nós estivemos lá naquele acampamento. Natural que isso foi reflexo de algumas mãos balançando as árvores, né? Então, as árvores foram balançadas, as frutas caíram no chão, e aquela abertura que houve, ela passou do limite. Mas o que eu estava pensando é que a fruta, a árvore, para que ela continue dando frutos, ela tem que ser podada, né? Tem que ser trabalhada, cortar alguma coisa. Apesar de alguns galhos, algumas partes da árvore serem cortadas, ela não morre. Aquilo é para a vida, é para que ela dê mais frutos, e frutos novos, frutos melhores. É assim também na nossa vida. Aqui e ali nós somos tratados, somos trabalhados, para que estejamos dando mais frutos, frutos novos. Eu tenho algumas perguntas, por exemplo, você tem enfrentado problema na vida? Em seu redor, alguém que tenta complicar a sua vida ou tem inveja quando vê a sua felicidade? Você já observou como o povo de Deus é perseguido? Ninguém atira pedras em árvores que não dão fruto. Se o povo de Deus é perseguido, se em algum momento na vida alguém te perseguir, se você sente que tem alguém com inveja de você, é porque há frutas em sua vida. É porque Deus tem te abençoado. E as pessoas que não o servem e não aprenderam a ser felizes através da felicidade do outro, sofrem com isso. É doloroso. Deus cumpre todas as suas promessas, mesmo que sejamos perseguidos. No final, a vitória é nossa. Marcas da promessa e a herança. Em Efésios 1, versos 13 e 14, está escrito assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia, nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós temos o selo, nós somos selados, e nós temos a herança. O que é que estamos falando sobre selo, sobre herança? O que é que o apóstolo Paulo quis explicar através destes símbolos, desta linguagem? Nós vamos aqui hoje olhar para o texto, entender o contexto da época, mas principalmente pensar sobre
que enfrentamos hoje. No mundo antigo, ou desde o mundo antigo, o selo era uma identificação de um documento, que provava que esse documento era autêntico. Quando uma mercadoria recebia o selo, identificava o proprietário. No governo, o selo servia de emblema oficial dos representantes do Estado. Selo. O selo do governo, o selo do dono, o selo da autenticidade. Paulo usa a palavra selados como metáfora da obra sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, na vida do crente. É um sinal de que somos espiritualmente genuínos, protegidos e autenticados como membros da família de Deus. Nós somos selados, nós somos originais, nós somos filhos do Eterno. Nós temos a proteção do Eterno. Em herança, Êxodo 6,8 diz assim: e eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Deuteronômio 33,4, Moisés nos deu a lei por herança. A lei por herança da congregação de Jacó. Nós temos duas heranças. O povo de Deus tem duas heranças. Uma delas, no contexto da época, era a terra. Havia a promessa de que o povo herdaria a terra maravilhosa para viver. Há a herança também das instruções, da lei, da palavra do Senhor, porque é uma herança que nós estamos recebendo, esta bênção que são as sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são um presente, é uma herança que Deus nos dá. Que ao longo do tempo vêm sendo estragadas, não para a nossa glória, mas para a glória do Eterno. E à medida que a gente trabalha, à medida que a gente se envolve, à medida que a gente transforma o mundo, aqueles que não aceitam a nossa vitória, a nossa prosperidade, sofrem, nos perseguem, sentem inveja. Mas a vitória é nossa. A vitória é nossa porque ela vem do Senhor. Pensando nisso, eu quero conversar com os irmãos, lembrando sobre a experiência de Gênesis, capítulo 26, quando nós vemos ali um momento de desafios, crescimentos, mudanças. Eu vou ler o texto, atento ao tempo, eu vou ler o texto e fazer alguns comentários, talvez até ler somente os meus grifos, mas eu preciso começar do começo, não do meio do texto, para entender de que estamos falando. Houve fome naquela terra, estou usando Gênesis 26, versos de 1 a 6. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra em que eu lhe indicar. Vá para onde eu estou dizendo. É isso que o Eterno está dizendo aí. O verso 3 merece um destaque e é sobre ele que eu farei o comentário, apesar de ler até o verso 6. Permaneça na terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados.
povo de Deus abençoa todo o restante dos povos. Porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. A obediência de Abraão, o líder, fez com que os seus liderados, o povo, recebesse as bênçãos do Senhor. Assim também o contrário acontece quando o líder não é obediente àquilo que ele erra, porque no hebraico, no original, a maneira mais simples de entender o que é pecado é errar o alvo. Errar o alvo é tentar ir para a esquerda e acabar na direita, porque pecado e morte são sinônimos. Uma vez que naquela época, se você quisesse ir para a esquerda e fosse para a direita, poderia chegar num lugar que não tinha caminho, não tinha comida, e ali era morte certa. Então, se o líder errar o caminho, o povo padecerá. Abraão não errou, não se desviou, por isso o povo continuou. Verso 6 diz: assim Isaque ficou em Gerar. Então, o Eterno mandou que Isaque ficasse, e Isaque ficou. Assim como seu pai, obediente. Notem, as coisas boas que Abraão fez, Isaque também seguiu. Os erros que Abraão cometeu, Isaque também cometeu. Família, aquilo que nós fazemos em casa, diante dos membros, e que é bom, provavelmente eles vão seguir. E o que é errado, há uma chance muito maior de seguirem, porque fazer errado é mais fácil. A Bíblia fala sobre os heróis da fé, mas se nós fôssemos mais justos, principalmente com a Bíblia, não usaríamos essa expressão. Porque não tem herói. Quem faz a obra é o Senhor. Cada um é instrumento. Ora, a gente fala tanto no Batman, né? Que é o herói, não o cinturão do Batman que seja o herói, né? Então o herói é o Senhor. Os servos são o cinturão do Batman que são usados conforme a necessidade. Porque ninguém pode ser chamado de herói se na sua ficha tem alguma coisa contra. Davi, não vou citar a lista de Davi. Abraão mente lá para se defender da morte. O filho segue a mesma coisa, casou com mulher bonita e tem medo de morrer, já pensou? Era o contexto da época. Isaque obedeceu e ficou na terra. Eu vou avançar na leitura e seguirei para os versos 19 a 22. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Notem, ele ficou porque o Eterno iria abençoá-lo. Está lá. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, que é desafio. Porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço. Mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna, que é rivalidade. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote. Reobote é espaçoso. A palavra Reobote significa literalmente espaço aberto, onde pode se mover livremente. Dizendo: agora o Senhor abriu espaço e prosperaremos na terra. Amados, são as etapas, os passos da caminhada, a jornada das vitórias. Observe, houve a obediência ao Senhor. Ele fez o que o Senhor mandou que fizesse, ficou na terra. Trabalhando naquela terra, cavando poços, ele começou a prosperar. Observem que hoje um poço de petróleo é muito valioso. Naquela época, um poço d'água, imagine.
Petróleo não valeria nada, porque não tinha carro para usar petróleo. Mas a água era para todos os animais, para a plantação, tudo. Então, quem tinha um poço d'água era alguém próspero demais. E quantos poços o Senhor entregou para eles? Então, Isaac obedeceu e abriu os poços da época do seu pai. Eis aí o primeiro passo. É assim a nossa vida. Quando nós decidimos caminhar, seguindo ao Senhor, fazendo o que é necessário, é o primeiro passo, é o nosso desafio. E coisas aparecerão para atrapalhar a nossa vida. No momento em que você entende o que é a felicidade aprovada pelo Senhor e diz, é este o caminho, outras coisas vão aparecer dizendo, isto não é para você. Isaac recebeu o desafio, encontrou o problema, mas seguiu na caminhada. Aí ele abre um novo poço, aí você tem rivalidade, é quando a gente está crescendo na vida, é quando o trabalho do Senhor prospera, é quando a família está estruturada, é quando a igreja vai bem, é quando o trabalho vai bem, quando o negócio vai bem, aí tem aqueles que morrem com inveja, morrem um pouquinho a cada dia, porque cada dia tem uma nova bênção na nossa vida. Rivalidade. Isaac não parou. Isaac foi em frente e abriu mais um poço. E esse poço, então, o Rehobote, é o lugar espaçoso, a bênção plena, completa, o lugar onde ele pode circular em paz, o lugar onde ele vai, onde quer, sem perseguição. Este era o lugar que o Senhor havia separado para ele. Mas para chegar até lá, ele precisou enfrentar o desafio, enfrentar a rivalidade e defender a palavra do Senhor, viver segundo a palavra do Senhor, perseverar. Esta é a palavra. Nós vamos encontrar dificuldades na vida, nós seremos perseguidos, nós sofreremos, nós perderemos algumas coisas, em alguns momentos nós estacionaremos, mas a gente tem que focar em ir em frente e perseverar. Aquele que persevera, aquele que não desiste, este sim chega e habita na terra que o Senhor prometeu para ele. Seguindo nos versos 25 a 30, eu quero compartilhar com os irmãos o seguinte, sobre o poder do Senhor na nossa vida. Isaac construiu um lugar, um altar, e construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaac lhes perguntou, lembre, lá atrás, Isaac foi expulso da terra de Abimeleque. Estava prosperando mais, mandaram ele embora. Agora eles aparecem na frente de Isaac. Isaac pergunta, por que me vieram ver? Uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora. Ora, se vocês me mandaram embora, agora estão aqui na minha porta fazendo o quê? O que é que vocês querem? Eu já saí de lá e vocês estão aqui atrás de mim. Eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos, façamos um juramento entre nós, queremos firmar acordo contigo. Percebe? Eles colocaram o Isaac para correr, por inveja, estava prosperando demais. Aí não teve jeito, porque ele foi e ficou mais rico, e foi prosperando. E ele foi vencendo, e acumulando vitória, e as promessas do Senhor se cumprindo, e ele selado, e ele seguindo, e os caras não tem mais o que fazer. Já que a gente não consegue derrubar ele, vamos se juntar, vamos lá pedir desculpa, e vamos nos juntar a ele.
Amados irmãos, Isaac, neste momento, continuou seguindo as instruções do Senhor. Em Levítico 19:18 diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É muito vivo na memória de todos a parte de amar o próximo como a si mesmo, mas poucos sabem que o que o Senhor Jesus responde lá, ele está citando a lei, é desse verso que ele está falando, Levítico 19:18, e aqui diz que a vingança pertence ao Senhor, que Ele é justo para vingar o seu povo, quando o seu povo é ferido, da maneira que Ele quer, e não será errado. Nós, homens, não devemos vingar nada, porque nós não temos a medida adequada, né? A gente pode usar excessivamente a força. Foi isso que Ele fez. Ele tratou com amor ao próximo. Ele não buscou pagar com a mesma moeda. Agora vai embora. Ele recebeu. E então Isaac ofereceu-lhe um banquete. Nada envenenado, viu? E eles comeram e beberam. É lindo. Como a história do povo de Deus é assim. A nossa história tem que ser assim. Viver segundo a vontade do Eterno, fazer o que Ele determina, aceitar os desafios, enfrentar a rivalidade, para um dia chegarmos num lugar aberto, amplo, de prosperidade, e quando lá estivermos, aceitarmos as desculpas, aceitarmos as reaproximações e continuarmos demonstrando a prosperidade que há em nosso coração a partir de uma atitude polida, educada, elegante, que foi assim que Isaac agiu. Em cada passo na vida, devemos lembrar que temos as promessas e o selo do Senhor, e seguir em frente dispostos a, se em algum momento tudo parecer ter dado errado, se necessário, iniciarmos tudo do zero, sem rancor. Deus cumpre todas as suas promessas, mesmo que sejamos perseguidos, no final, a vitória é nossa. Que o Eterno nos ajude cada dia a viver e aplicar a nossa vida, a sua palavra, para recebermos as bênçãos que Ele tem prometido para nós e vivermos como povo selado. Em nome de Jesus. Amém.